mais uma palestra, né, do nosso ciclo de seminários. Nosso convidado, o professor Juliano Coelho da Silveira. Juliano, agradeço imensamente você aí num calor. Se eu estou no calor de 30, você deve estar no calor de 50, e ainda assim, com a tua disponibilidade para vir aqui conversar um pouquinho com essa turma. Vou passar agora a palavra para a apresentação oficial para o Sudano, né? Porque Opa. É sempre assim. Eu falo boa tarde e o Matheus continua, Juliano. Legal. Só antes de mais nada, depois, Juliano, na hora que você compartilhar a sua tela, só aviso que eu desligo a minha câmera só para que não tenha nenhum tipo de interferência de internet aqui na minha área, tá bom? Manda bala, Matheus. Bom demais. Acho que antes de mais nada, vamos transmitir aqui, né, os parabéns para todas as mulheres aqui hoje, né? Dia Internacional das Mulheres. A gente tem que saudar e muito ainda, né? Porque, queira ou não, acho que é um dia para a gente refletir, né, um pouco, né? Então, deixo aqui meus parabéns, né? E já em segundo, eu gostaria de agradecer demais ao Juliano. O Juliano é um baita de um parceiro que quando eu passei o e-mail para ele, ele prontamente respondeu ali, né? E a gente fica muito, muito contente, Juliano, de você ter conseguido organizar um tempo, né, para vir aqui participar com a gente, contribuir um pouco do vasto e elevadíssimo nível de conhecimento que ele possui da área, tá? O Juliano é expoente dentro da área de reprodução animal. Eu acho que a gente hoje aqui vai ter condições aí muito boas, né, para tentar absorver aí o máximo de informação possível, né, que o Juliano pode trazer para a gente aqui hoje. Então, eu acho que a gente só tem que agradecer, né, então, essa participação, disponibilidade de vir contribuir um pouco do conhecimento que ele tem para a gente, né. O Juliano, vou fazer uma apresentação aqui, Juliano, tá? Se eu tiver errado, você me puxa a orelha, né? Então, ele é bacharel em biologia, né? Isso já em 2004, na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Ele concluiu o mestrado em genética e toxicologia aplicada, né, pela Universidade Luterana, né, a UBRA, em 2007. Depois ele fez o PhD, né, em ciências biomédicas na Colorado State University, baita de uma escola, e atualmente ele é professor doutor ali na FMVZ. FISEA, perdão, FISEA de Pirassununga. E ele trabalha muito, 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 né, com vesículas extracelulares pequenas, microRNA, regulação dos microRNA sobre diversos processos biológicos. E hoje ele vai nos brindar aqui com uma belíssima palestra, né, a respeito das vesículas extracelulares pequenas, né, e microRNA na reprodução. Então, Juliana, eu passo a palavra para ti, né? Eu acho que a gente já comentou contigo que a gente vem conduzindo a disciplina, uma breve apresentação sua, né, da sua temática, da palestra, né, ao redor de 40, 50 minutos, 1 hora, né, o quanto que você achar que seja necessário. Acho que o Matheus ficou tão emocionado que Parece que travou. Não, ele sempre faz isso. Viu, Juliano? Ele tem a emoção, aí ele cai duro, daqui a pouco ele volta. Mas até 1 hora para bater um papo aqui com a gente, e aí depois a gente abre para perguntas. Então, enquanto isso, os alunos e alunas vão ali marcando tudo que eles têm que marcar. Matheus, acho que eu voltei. Voltou, Matheus, mas agora eu já falei que você gosta de ficar emocionado, cai duro e volta. Então, já passei as infos para o colega Juliano. Juliano vai mandar bala. Perfeito. E vamos que vamos, tá, gente? Então, eu vou estar aqui, eu vou só deixar minha câmera também desligada para não dar interferência. Juliano, eu também vou deixar a minha desligada, que se minha internet não aguentar, pelo menos não fica destaqueado, né? Tranquilo. Eu vou estar aqui, hein? Tá certo. Obrigada, Juliano. Valeu, Juliano. Valeu. Eu vou... Só me deem um ok aí se está aparecendo a minha apresentação. Tá sim. E tá a tela cheia? Sim, tela cheia. Tá, perfeito. Muito obrigado, então. Eu vou pegar um pointer aqui. Então, inicialmente, agradecer, né, o convite do professor Sudano e da professora Elizabeth para apresentar um pouco do que a gente tem feito aqui em Pirassununga. Eu tenho trabalhado nessa linha de pesquisa desde o início do meu doutorado. Então, eu comecei o doutorado em 2009 e
e a primeira publicação saiu em 2011. E é uma história interessante, eu não sei, aqui são alunos todos de pós-graduação, é isso, né, Sudano? Sim, todos. Tá. Tem de mestrado e doutorado. Ah, legal. Então, eu lá no meu doutorado, eu fui convidado por uma professora. Lá nos Estados Unidos, os professores eles pagam do bolso deles, né, para a gente fazer doutorado. Não existe bolsa assim para estrangeiro e tudo mais. E eu fui convidado por uma professora para desenvolver um marcador de qualidade ossária para equinos, né? E naquela época eu trabalhava com camundongo, trabalhava com uma espécie de cervídeo, coelho, né? Tudo outros modelos relacionados à reprodução, mas nada é relacionado à qualidade ossária. E daí eu embarquei nesse mundo aí em 2009, então, e acabei tendo acesso, né, lendo, buscando novas informações, a ideia dos microRNAs circulantes. Né? Eu já trabalhava com microRNAs em ovelha, e daí foi tudo muito rápido. Né? Em 2009 eu comecei essa luta aí atrás de compreender esses microRNAs, da onde que eu podia tirar eles. Em meados de 2010 eu já tinha uma boa base de informações demonstrando, então, a presença desses microRNAs, possíveis vias de atuação, o que culminou com a submissão e publicação do artigo 2011. Oficialmente, ele está lá como data de 2012, mas ele foi aceito e publicado em 2011. Então, o que eu queria dizer aqui é que foi um momento muito legal da vida da pós-graduação, só que é muito estressante também. Eu costumo comentar para minhas alunas aqui, né? Eu digo para elas o seguinte: no momento que eu me dei conta que eu tinha a chance de ser o primeiro a demonstrar esse mecanismo de comunicação dentro do ambiente ovariano, eu fiquei sob pressão, então, por esses quase 2 anos, né, onde diariamente, né, eu procurava artigos na área para ter certeza que eu ia continuar sendo o primeiro, ao mesmo passo que eu tentava ser o mais rápido possível em fazer experimentos, em testar hipóteses para completar o trabalho, que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. Mas foi muito legal porque as coisas encaixaram tão bem que num congresso de reprodução eu fui selecionado para uma palestra, acabei dando uma palestra no último dia do congresso. Foi uma palestra que eu achei que não ia ter ninguém, tinha quase 500 pessoas assistindo a área, a temática, porque era uma área nova, né? Era uma coisa que nunca ninguém tinha escutado, e em seguida o artigo foi aceito. Então as coisas todas encaixaram muito bem, mas foram quase 2 anos assim de muito trabalho intenso, né? Muito intenso mesmo, sem descanso, mas que valeu a pena. Então, hoje eu vou apresentar para vocês isso que começou lá em 2009, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre as vesículas extracelulares pequenas e os microRNAs, um pouco do papel deles na reprodução. Então, só para quem não é aqui do interior de São Paulo, localizar um pouco vocês, a cidade de Pirassununga, ela está aqui nessa região, tá? Ela, vindo de São Paulo, ela está no rumo de Piracicaba, Ribeirão Preto, então ela fica entre Piracicaba e Ribeirão Preto. Aqui a gente é uma fazenda, né? Então a gente tem animais de produção em grande número. A gente consegue manter esses animais a pasto, confinados, se necessário. Esse aqui é uma foto aérea da área de experimentação, onde a gente consegue fazer o manejo dos animais, manter os animais com acesso à água, né, e pastagem. Então, tudo de acordo com o recomendado, né, pelas entidades aí, para que a gente possa fazer os experimentos sem prejudicar os animais. E dentro aqui do campus, a gente tem um abatedouro, né? E esse abatedouro ele fica a menos de 10 minutos de carro do laboratório. Então, para muitos dos experimentos que a gente necessita coletar uma amostra rara, né, fazer um abate, sempre buscando minimizar o número de animais, né, para fazer o abate somente quando necessário, a gente consegue, então, coletar essas amostras e em menos de 15 minutos está no laboratório já processando as amostras. Então, isso torna o ambiente, ele é um ambiente único, né, para a gente fazer experimentos, né. Então, ele é tão único para os animais, eu costumo dizer,
que é um ambiente muito bom, quanto para os humanos que estão fazendo experimentos nesse campus. Tá? Hoje eu vou falar um pouco para você sobre o ambiente do trato reprodutor, né, as vesículas extracelulares, o papel delas no folículo ovariano, o papel dessas vesículas na produção in vitro de embrião, no diagnóstico e também o papel dessas vesículas no oviduto, tá? Que são as linhas de pesquisa que a gente tem aqui em Pirassununga. Então, falando um pouquinho, né, primeiramente do ambiente reprodutivo, eu não sei se todos vocês têm um background em reprodução, mas se vocês lembrarem lá dos conceitos de reprodução, basicamente quando a gente tem a maturação de um espermatozoide ou o crescimento de um folículo, durante esse processo de maturação, os espermatozoides eles maturam em ambientes onde eles estão embebidos, né, ou cercados por fluidos corporais. Tá? E esses fluidos facilitam as trocas, né, entre as células, moléculas mensageiras. A mesma coisa ocorre dentro do ovário, onde os folículos em crescimento, eles, né, recebem mensagens da circulação, das células que compõem esse folículo, das células do estroma ovariano. Todas essas mensagens são importantes para que esses folículos possam crescer e ovular. E o mesmo ocorre depois que a gente fertiliza, né, o ócito com esse espermatozoide, dando origem a um embrião. Esse embrião, ele transita dentro do aparelho reprodutor feminino, do oviduto, né, ou tuba uterina, e o útero. E nesse caminho, esse embrião, ele estabelece uma forma de comunicação e de troca com o ambiente materno. Então, esses ambientes eles são muito, muito dinâmicos, né? Eles apresentam todas as variações que ocorrerem com o ambiente, com o corpo materno ou paterno. Via de regra, essas mensagens são trocadas, né, através dos fluidos corporais entre as células e os gametas, ou o embrião. E quando a gente vai para um ambiente in vitro, normalmente a gente sai desse ambiente dinâmico e entra em um ambiente estático, né, onde a gente tem um meio de cultivo bem definido, a temperatura bem definida, oxigênio bem definido, nutrientes e tudo mais bem definidos. E o que a gente já sabe é que durante esse processo de produção in vitro, tanto os gametas quanto os embriões eles são expostos aí a diferentes tensões de oxigênio, diferentes meios de cultivo, o que pode acarretar, então, né, uma série de problemas relacionados com desordens epigenéticas ou mudança na expressão de genes, importantes para o desenvolvimento embrionário daquela gestação. E aqui é só um exemplo, né, um trabalho de 2002, onde se destaca a diferença entre um embrião completamente produzido em vivo e um embrião que ele é parcialmente produzido em vivo ou in vitro e um embrião completamente produzido in vitro, né, onde a gente tem aí as taxas de produção de um embrião completamente produzido in vitro muito menor do que as taxas de um embrião completamente produzido in vivo. Então, demonstrando que aquele ambiente in vitro, apesar de ser muito bem estudado e controlado, ele não é o mais adequado, né, ou o melhor para a produção de embriões. E, então, nos últimos anos, tem se destacado a presença dessas vesículas extracelulares em diferentes fluidos que compõem o ambiente reprodutivo do trato reprodutor feminino. Então, já foi demonstrado que as vesículas extracelulares podem estar presentes no fluido folicular, no fluido do oviduto e no fluido do útero, né? E que elas estariam transitando ali, facilitando a comunicação entre as células. Então, para quem não conhece as vesículas extracelulares, elas são secretadas por uma célula doadora e, uma vez no interstício ou no espaço extracelular, elas podem se deslocar, não, ser transportadas pelos fluidos e atingir células receptoras. E através de endocitose mediada por receptor ou simples fusão de membranas, essas vesículas adentram as células receptoras e entregam, então, seus materiais, né? Materiais bioativos que essas vesículas carregam. RNA, proteína, microRNA, para essas células receptoras. Essas vesículas extracelulares já foram descritas, né, em fluidos como soro, leite, sêmen, fluido folicular.
e elas são classificadas de acordo com o tamanho e o processo de biogênese. Então, veja aqui que a gente tem uma via de produção de vesículas, que é uma via do endossomo, né, onde essas vesículas são originadas no endossomo e são secretadas após a fusão desse corpo multivesicular com a membrana da célula, liberando essas vesículas menores, inicialmente chamadas de exossomos. Hoje a nomenclatura indica chamar elas de vesículas pequenas, né? E as microvesículas são basicamente um blebbing, né, ou uma formação de bolhas ali, ou de pacotinhos que são secretados a partir da membrana da célula. A orientação das proteínas na membrana dessas vesículas é a mesma orientação das proteínas nas membranas celulares, e o conteúdo citoplasmático dentro dessas vesículas, em algumas vezes, pode refletir o conteúdo citoplasmático da célula doadora, mas é comum encontrar as vesículas com conteúdo citoplasmático diferente do citoplasma da célula doadora. Então, isso são questões que se aprenderam ao longo dos anos e que têm um papel importante no tipo de experimento ou de análise que se está se fazendo com essas vesículas. Então, as vesículas pequenas, elas têm aí de 30 a 150 nanômetros, e as vesículas grandes, elas têm entre 100 e 1000 nanômetros. Veja que existe uma sobreposição, né? Então, é sempre fundamental, quando a gente vai estudar as vesículas, descrever muito bem, né, a metodologia de isolamento e de processamento das amostras, e uma caracterização através de microscopia eletrônica, para demonstrar a morfologia dessas vesículas, proteínas de membrana, para mostrar, ou proteínas citoplasmáticas, para caracterizar que tipo de vesícula se está estudando, e alguma outra medida que seja capaz de avaliar concentração e tamanho, né, por uma metodologia diferente. Normalmente se usa difração de luz como método mais empregado. E dentre os conteúdos carregados por essas vesículas extracelulares estão as moléculas de microRNA. Tá? Então, os microRNAs, eles já tem um bom tempo que eles foram descritos, né? E muito já se sabe sobre eles. Então, os microRNAs, eles são um produto da transcrição gênica. Eles podem estar dentro do genoma em posições intergênicas ou dentro de genes. Então, eles podem, ao mesmo tempo que eu transcrevo um gene, após o splicing, eu posso ter a produção de um microRNA. Ou eles estão em regiões intergênicas e possuem uma região promotora. Então, eu posso, um fator de transcrição, ligar nessa região promotora e produzir um transcrito que, depois que ele é processado, ele gera múltiplas moléculas de microRNA. E esses microRNAs, então, eles são transcritos no núcleo, e dentro do núcleo ainda eles precisam ser processados por uma enzima chamada DROCHA e as suas colaboradoras, que nesse processamento são arrancadas essas duas abinhas aqui desse hairpin, ou desse grampo, e esta é a sinalização para que essas moléculas de microRNA sejam transportadas, então, para o citoplasma, através de um canal presente na membrana do núcleo, chamado de disportina, uma proteína, tá? E uma vez no citoplasma, esse hairpin, então, ele é processado mais uma vez por Dicer, né? E a função de Dicer, então, é remover essa ligação do hairpin e colocar num complexo de inibição a fita madura, que vai ser a fita que vai fazer a inibição da tradução. Ou seja, como que funciona isso? Essa molécula de microRNA, ela vai se ligar em regiões de pareamento homólogo, na região 3'-TR de mRNAs alvos. E uma vez que esse complexo de inibição se liga a 3'-TR de mRNAs alvos, ele pode induzir, né, a repressão da tradução ou a degradação do mRNA. O mais comum em mamíferos é a repressão inicial da tradução, seguida, né, por uma degradação posterior desse mRNA. Então, dependendo do tipo de experimento, a gente observa dois padrões, né? Então, um experimento onde ele não é fisiológico, a gente observa uma degradação muito rápida do mRNA,
enquanto que em experimentos mais fisiológicos se observa um acúmulo de RNA-alvo com redução nos níveis de proteína. Então, é importante, sempre que a pessoa for trabalhar com microRNAs, manter em mente, né, se o que a gente espera ver, a gente está fazendo um experimento que é fisiológico ou um modelo não fisiológico. De qualquer forma, a melhor forma de avaliar a interação entre um RNA-alvo e um microRNA é avaliando os níveis finais de proteína, tá? É onde a gente tem a melhor resposta. Hoje já se sabe que os microRNAs eles regulam por volta de 60% dos genes de mamíferos, né? Então, eles têm capacidade de modular inúmeras proteínas e processos biológicos. Numa das palestras do Bartel, ele comentou e usou a palavra que os microRNAs são escultores do corpo humano, né? Porque um mesmo microRNA ele pode regular centenas, milhares de alvos, né? Só que como o microRNA ele pode estar em diferentes tipos celulares, ele vai regular os mRNAs alvos disponíveis naqueles tipos celulares. Então, em cada região do corpo, esses microRNAs têm uma função de esculpir, né, aquele tecido, ou aquele órgão, as células que compõem aquele tecido, de maneira a formar o fenótipo final. Então, por isso, seriam escultores do corpo humano. Então, é uma ideia bem legal. Bom, até aqui eu queria saber se ficou claro para vocês o que são as vesículas extracelulares e qual é o papel dos microRNAs que podem estar contidos nessas vesículas. Isso ficou claro para vocês, para os alunos? Podem colocar no chat, pessoal. Está todo mundo dizendo que sim, Juliano. Perfeito, muito obrigado. Então agora a gente pode passar para realmente as working questions aí, o que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, tá? Então, a gente conhecendo então esse cenário que eu comentei para vocês, né, onde dentro do trato reprodutivo as mensagens, os fluidos são dinâmicos e quando a gente vai para a produção in vitro de embriões, a gente vai para um ambiente estático, eu gerei algumas questões que eu chamei de questões de trabalho que iriam guiar então o meu rumo, né, nesses experimentos que eu tracei desde 2012 para cá, tá? Então, só para localizar vocês um pouco, no final de 2013 eu estava terminando o meu doutorado e eu tinha duas opções, né? Já tinha um visto aprovado para continuar trabalhando nos Estados Unidos ou retornar para o Brasil como um pós-doc, tá? E daí eu tinha aquela decisão, né? Puxa vida, continuo aqui trabalhando ou retorno para o Brasil como pós-doc. Continuando e trabalhando lá nos Estados Unidos, eu ia ter um chefe ditando, né, as perguntas que eu ia fazer. Como pós-doc no Brasil, eu ia ter a liberdade de gerar as minhas próprias perguntas. Então, apesar de ter aquele visto lá de trabalho de 10 anos, eu optei por esse retorno, em 2013, para o Brasil, para tocar os experimentos e responder as questões que realmente eu queria fazer. Então, foi com base nisso que eu gerei essas duas questões, né? Então, quais seriam o papel, né, das vesículas extracelulares no trato reprodutivo? Então, uma pergunta bem audaciosa, né? E como que a produção in vitro de embriões poderia se beneficiar dessas vesículas extracelulares. Tá? Então, era um pouco do que eu acabei gerando em termos de perguntas. Tá? Bom, falando um pouco dos resultados que eu obtive, então, quase uma década atrás, nesse primeiro trabalho, que era no meu doutorado, eu tive a oportunidade de avaliar, então, por meio de espectrometria de massas, as proteínas presentes nas vesículas extracelulares. Então, nesse primeiro trabalho, eu identifiquei um total aí de 73 proteínas, né? E dessas 73 proteínas, 29 eram proteínas que nunca haviam sido identificadas em vesículas extracelulares. Tá? Dentre elas, existia uma proteína chamada inibina,
E a inibina é uma proteína que a gente sabe que tem um papel fundamental no desenvolvimento folicular e faz parte, né, da via de regulação do TGF-beta. E ela é uma proteína que é normalmente secretada no ambiente extracelular e faz sua sinalização dentro do ambiente folicular até chegar no hipotálamo. E eu identifiquei essa proteína tanto na forma precursora quanto na forma madura, em conjunto com as vesículas extracelulares. Eu também, utilizando citometria de fluxo, eu demonstrei a presença, então, do marcador de vesícula extracelular, CD63, e utilizei um corante para corar RNA para mostrar que essas vesículas que eu secretava, que eu separava, elas continham tanto RNA quanto marcador de vesículas extracelulares. Então, mostrando, né, uma colocalização dessas duas moléculas. Além disso, eu estudei, então, quais os microRNAs eram presentes nas vesículas extracelulares obtidas do fluido folicular de éguas jovens e éguas de idade avançada, mais idosas. A gente sabe que a égua de idade avançada, ela apresenta sintomas muito parecidos com uma mulher em início de menopausa. Então, episódios de alteração na configuração nos padrões de secreção de FSH, ciclos anovulatórios, então questões muito semelhantes a uma mulher que está se aproximando da menopausa. Então isso normalmente está associado com uma baixa qualidade ocitária. Então, eu identifiquei nesse modelo que existiam microRNAs que eram específicos, né, de ócitos, de fluido folicular, de vesículas de fluido folicular de éguas jovens e outros de éguas velhas, e alguns que estavam presentes nos dois, mas diferentes e, portanto, poderiam ser marcadores aí de qualidade ocitária. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Vamos deixar as perguntas todas para o final, Juliano. Tá, ok. Beleza. Então, partindo disso, eu fui para um outro experimento, né? Eu queria saber se essas vesículas, elas eram um artefato ou se elas tinham uma função biológica. Então, um primeiro experimento que eu fiz foi coletar células da granulosa, colocá-las em cultivo e simplesmente eu corei essas vesículas com corantes que eram disponíveis e coloquei elas em cultivo e a minha pergunta foi, né, tá, após 24 horas essas vesículas entram nas células, né, como se fosse um mecanismo de mensagem ou de comunicação entre uma célula e outra, que essa era o que se acreditava que era o papel dessas vesículas por volta de 2007, 2009, quando eu estava fazendo os experimentos. Então, eu fiz esse experimento e demonstrei, então, que essas vesículas adentravam as células da granulose in vitro e se colocalizavam com o núcleo celular. Então, demonstrando que elas poderiam intermediar a comunicação entre as células. Só que isso é um experimento in vitro e muitas pessoas podem criticar, né, que isso seria um artefato. Bom, aí o modelo animal foi muito importante, porque a égua, ela possui um folículo ovariano muito grande e o ovário da égua ele é invertido, então o folículo ele fica protegido dentro do ovário. Então ele é um folículo mais fácil da gente manipular. Então eu consegui, né, aspirar o fluido folicular sem romper o folículo ovariano, marcar essas vesículas extracelulares e injetar novamente dentro do folículo dessas éguas e deixar lá por 24 horas. Na verdade, 22 horas. E o que eu fiz após essas 22 horas, eu isolei as células e, mais uma vez, demonstrei que, assim como in vitro, essas vesículas extracelulares, elas entravam nas células da granulose e se localizavam na região perinuclear, como era o esperado. Então, este foi o primeiro trabalho publicado na área de reprodução, descrevendo, então, essa nova forma de comunicação dentro do ambiente ovariano. Tá? Depois desse trabalho, vários outros trabalhos demonstraram funções semelhantes. Então, esse trabalho do grupo do Lane Christensen, mostrando que as vesículas tinham a capacidade, então, de induzir a expansão das células do cúmulus, tá? E depois, esse trabalho do grupo do Claude Robert, onde eles mostraram que entre as projeções transsonais, ou seja,
projeções da membrana das células do cúmulo que atravessam a zona pelúcida e chegam próximo ao ósseo, na fenda, no espaço intercelular entre a projeção transzonal e o citoplasma do ossitário, existiam vesículas semelhantes às vesículas extracelulares. Então, mostrando que mesmo nesse ambiente poderia existir esse mecanismo de comunicação. Tá? Então, seguindo então todo esse cenário, a gente continuou fazendo nossos experimentos, e esse foi o experimento coordenado por uma aluna de mestrado, a Ana Clara, onde a gente, utilizando esse protocolo, a gente isolou as vesículas extracelulares e basicamente perguntou se existia diferença entre o tamanho de folículo e a concentração das vesículas, e demonstramos que realmente folículos maiores possuem uma concentração menor de vesículas extracelulares, porém o tamanho ele não muda. Também demonstramos, então, a presença de várias proteínas marcadoras de vesículas extracelulares, como a ALEX e a PABP, e a ausência de proteínas marcadoras de proteína, né, na preparação de vesículas. E, por fim, usando microscopia eletrônica, a gente demonstrou, então, a presença dessas vesículas no fluido folicular. Essa linha de trabalho foi seguida por uma outra colaboração que eu fiz com uma coorientada, a Gabriela Andrade, onde a gente demonstrou, então, que as vesículas presentes no fluido folicular, elas poderiam vir tanto das células da granulose, então mostrando aqui um corpo multivesicular numa célula da granulose cheio de vesículas extracelulares, e das células do cúmulo também, um corpo multivesicular contendo vesículas extracelulares. Então, mostrando que essas células, tanto da granulose quanto do cúmulo, colaboravam para as vesículas extracelulares presentes no fluido folicular. E daí, é claro, a gente começou a bolar novos experimentos, né? Então, será que a gente conseguiria criar uma assinatura de vesículas extracelulares? Quais viriam das células da granulose e quais estariam vindo das células do cúmulo? E daí a gente criou esse experimento, onde a gente dissecou os folículos, né, manualmente, separou os COCs e separou as células da granulose e cultivou elas de maneira individual. E após 24 horas, a gente coletou o fluido, o meio de cultivo, e fez análise de microRNAs para tentar rastrear ou criar assinaturas para as vesículas extracelulares vindo das células da granulose. A gente não conseguiu determinar uma assinatura, né, para essas vesículas que vinham tanto do COC quanto das células da granulose. Eu acredito que foi um artefato do meio, da forma como a gente fez o experimento, porque a gente cultivou por 24 horas essas células, então a gente permitiu com que elas mudassem a sua conformação, seu padrão de secreção. Então, se eu fosse fazer esse experimento novamente, eu teria feito por um intervalo muito menor. Mas o mais importante é que todos os microRNAs que a gente encontrou nesses ambientes de cultivo de células da granulose, cultivo de células do cúmulo, todos eles estavam presentes no fluido folicular. Então, eles são microRNAs que fazem parte do fluido folicular e são secretados por alguns desses compartimentos. Porém, a gente não conseguiu bater o martelo na assinatura celular, que era o que a gente queria. Em um outro experimento, a gente fez a pergunta seguinte, né? Se as vesículas extracelulares elas se diferenciavam de acordo com os ambientes endócrinos. E daí a gente voltou num modelo descrito em 1980, onde a gente, buscando par de ovários no abatedouro, e de acordo com a morfologia do corpo lúteo, a gente conseguia classificar o estágio do ciclo estral em estágio 1, então recém-ovulado, quanto o estágio 3, né, é uma fase luteal tardia. Tá? E a gente aspirava esses fluidos foliculares, e só que a gente tinha que validar esse modelo. E a forma como a gente achou de validar foi amostrando, então, os níveis de progesterona no próprio fluido folicular. E demonstrou, como era o esperado, que o estágio mais tardio tem níveis maiores de progesterona no fluido folicular do que estágios mais iniciais, onde o corpo lúteo ainda está em formação. Aí, com base nisso, a gente começou a explorar esse modelo. Só que uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Ana foi pedir para ela me demonstrar se essas vesículas entravam nas células do cúmulo, assim como o grupo do professor Christensen tinha demonstrado,
E aqui está, então, em verde, né, filamentos de actina, que são projeções do citoplasma das células do cúmulo, atravessando a zona pelúcida, e aqui está o citoplasma do ósteo. E as vesículas estão em vermelho, né? Então, mostrando que essas vesículas, a gente isolava elas do fluido folicular, marcava elas e jogava nesse COC durante a maturação in vitro. E daí, depois que a Ana me mostrou essas imagens, é claro que eu perguntei para ela se existia uma dinâmica, né, ao longo das horas. E daí, com 4 horas, a gente conseguia ver, então, essas vesículas entrando nas células do cúmulo, iniciando uma migração na direção do ósteo, através das projeções transzonais, e com 9 horas a gente observou vesículas no final das projeções transzonais, o que demonstra que elas se deslocam, né, dessa direção do cúmulo em direção ao ósteo. A gente não tem a comprovação final mostrando que as vesículas acabam dentro do ósteo. Isso por uma dificuldade técnica de realmente demonstrar isso com muita certeza. A gente tem evidências, mas não tem a certeza. Tá? Então, isso aqui, ela demonstra um papel muito interessante, né? Que é essa questão de como esse ambiente que está ao redor do COC tem a capacidade de se comunicar com o COC e com a célula, com o ósteo, né? Então, muito se fala hoje em dia da ideia de soma to germline, transferência de moléculas de RNA. Aqui, quem sabe, a gente tem um modelo semelhante, só que no trato reprodutor feminino. Ainda estamos explorando essa questão. E então a gente demonstrou que essas vesículas podem ser, então, endocitadas por essas células do cúmulo. Aqui, daí, né, a gente queria ir além e queria ver se isso ocorria realmente ao vivo, né? Então, aqui são células do cúmulo em verde e as vesículas em vermelho, e a gente consegue ver, né, ao longo de 9 horas, essas vesículas entrando para as células do cúmulo, se localizando nessa região, onde elas vão se posicionar para transitar, né, em direção aí ao citoplasma do ósteo. Tá? Então, mostrando que esse é um ambiente bem, um mecanismo dinâmico e que ocorre num intervalo muito curto de tempo. Tá? Ok, ótimo. Aí a gente partiu para tentar entender o que tinha dentro dessas vesículas extracelulares. E pela primeira vez desde 2007, que eu trabalho com microRNAs, eu vi um número absurdo de microRNAs diferentemente expressos entre 2 modelos experimentais. Eu nunca tinha visto um número como esse, e a gente identificou 161 microRNAs diferentemente expressos entre as vesículas que vinham do ambiente de baixa progesterona comparado com as vesículas que vinham do ambiente de alta progesterona. Tá? E o mais interessante, todos eram up-regulados nesse ambiente de baixa progesterona. Tá? Para quem não é da área animal, só dar uma localizada, normalmente esses folículos que estão presentes nesse ambiente de um corpo lúteo muito inicial, são folículos de uma primeira onda de crescimento folicular. Normalmente esses folículos não vão ovular, né? Eles são folículos que vão crescer até um determinado ponto e depois vão morrer. Porque a vaca, ela normalmente tem 2 a 3 ondas de crescimento foliculares até a ovulação. Normalmente o folículo que vai crescer e vai ovular é o folículo que está naquela fase do corpo lúteo tardio, então lá no estágio 3. Então, nos mostrou muito interessante esse resultado, porque como a gente sabe que os microRNAs eles fazem um shut-off, né, eles bloqueiam a tradução, me pareceu que aqui tem uma forte ação de bloqueio ou inibição de vias nesse ambiente no início do ciclo. Tá? E quando a gente olhava esses microRNAs e fazia análise de bioinformática, eles estavam muito associados com a regulação de vias como a maturação ocitária mediada por progesterona, a meiose ocitária, transporte de RNA e processamento de proteína. Então, a gente pensou, ok, então se a gente pegar essas vesículas e suplementar em um monte de COC, é capaz que a gente induza mudanças, né, nessas células. Então, a gente colocou esses COCs em cultivo e tratou eles com vesículas vindas do ambiente de baixa ou de alta progesterona e depois de 9 horas coletou as células do cúmulo para avaliar aí os transcritos e mostrou, então, que comparado com o controle,
a gente jogava os transcritos para um lado ou para o outro desse controle de acordo com o tipo de vesícula que a gente usou para suplementação. Então, demonstrando, então, que existia uma grande gama de genes aí diferencialmente expressos envolvidos, né, tanto na sobrevivência, proliferação ou síntese de proteína, que eram modulados de acordo com as vesículas extracelulares de um ambiente baixa ou de alta progesterona. Bom, até aqui, então, eu mostrei para vocês que essas células elas são capazes de produzir e secretar as vesículas extracelulares, células da granula, células do cúmulo. As vesículas têm seus conteúdos de microRNAs modulados de acordo com o ambiente endócrino, e essas vesículas extracelulares são capazes de modular importantes vias biológicas nas células do cúmulo. Aí a próxima pergunta era como que a produção de embriões poderia se beneficiar, né, da adição dessas vesículas extracelulares durante, né, a maturação e desenvolvimento embrionário. Então, durante o meu pós-doc, eu fiz alguns experimentos e o RNA-seq que eu fiz do conteúdo agora de RNA das vesículas extracelulares demonstrou que esses RNAs eram muito envolvidos com a modulação da cromatina. E destacando alguns dos RNAs identificados, DNMTs, EHMTs, HDSCs, que poderiam estar relacionados com a modulação da cromatina. Então, eu identifiquei os transcritos, depois validei para o PCR, e pensei, né, então se eu adicionar isso durante a maturação e durante o desenvolvimento embrionário, pode ser que eu seja capaz de modular de alguma forma esses transcritos. Porém, nunca ninguém tinha mostrado que as vesículas extracelulares poderiam adentrar um embrião e modular os transcritos de um embrião. Então, eu precisava fazer isso primeiro. Então, eu escolhi um microRNA de alto nível de expressão e tratei embriões bovinos antes da maior ativação do genoma, que ocorre no estágio de 8 a 16 células. Então, eu tratei por alguns dias esses embriões e coletei eles no estágio de 4 células. Aqui está uma imagem de um embrião blastocisto tratado com essas vesículas, então mostrando que as vesículas entram no embrião blastocisto. E aqui mostrando que o microRNA de interesse que estava enriquecido nas vesículas de 3 a 6, ele é aumentado nesses embriões que eu tratei com essas vesículas em comparação com o grupo controle. Então, demonstrando, né, que a adição dessas vesículas extracelulares no cultivo embrionário é capaz de adentrar o embrião e mudar os níveis desses transcritos. A zona pelúcida, que fica ao redor dos embriões, ela possui poros, né, e esses poros eles variam de 200 a 50 nanômetros, então permitindo, né, tendo espaço suficiente para que as vesículas possam adentrar a esses embriões. É claro, eu avaliei as alterações nas taxas de produção de embrião. Então, tratando com as vesículas de folículos menores ou de pré-ovulatório, a gente tem um aumento na taxa de produção de embrião. E também tem uma modulação em alguns dos transcritos, e aqui eu destaco o DNMT3A, nesses embriões no dia 7, né? Então, após o cultivo. Então, esses embriões foram tratados durante a maturação, os ossos durante a maturação e os embriões durante o desenvolvimento. E mostrando que as vesículas de 3 a 6, que continham altos níveis de DNMT3A, induzem maiores níveis de DNMT3A em embriões no D7. Então, o DNMT3A ele é envolvido na transferência de grupamentos metil, envolvidos, então, na metilação e regulação da transcrição gênica. Lembrando, né, um embrião do dia 7, ele parte de células que têm pluripotência e agora ele começa a adquirir as suas cell fates, as suas funções celulares, né, massa celular interna e trofectoderma. Então, essas células elas já têm que ter um grande grau de inibição da transcrição gênica. Então, mostrando, quem sabe, aí a gente tinha um mecanismo para regular a transcrição desses genes. A gente também fez uma comparação da alteração da metilação global do DNA e hidroximetilação global do DNA. E o que a gente observa, e esse é um dado um pouco mais complexo, mas é que quando a gente fazia tanto a maturação quanto o desenvolvimento com vesículas provenientes de folículos de 3 a 6, a gente tinha um aumento, tá, dos níveis de metilação. Ou seja, o desenvolvimento embrionário todo
suplementado com vesículas de 3 a 6 milímetros, de folículos de 3 a 6 milímetros de diâmetro, possuíam um maior grau de metilação, esses embriões, do que quando a gente fazia esses embriões em meios controles, sem a suplementação de vesículas extracelares. O mesmo ocorria quando a gente só removia as vesículas do soro fetal bovino. Então, algo interessante, a gente nunca se preocupa muito com o que tem no soro fetal bovino, mas ele tem vesículas extracelulares lá. E o mais interessante é quando a gente avaliou os níveis de hidroximetilação. Então, quando esses embriões eram suplementados durante a maturação e o desenvolvimento, eles apresentavam maiores níveis de hidroximetilação no seu genoma. Então, sugerindo, né, uma maior acessibilidade a certas regiões genômicas. É um dado muito complexo de se avaliar, né? Ele não fala muito sem um follow-up, né? um ataxic ou algum tipo de tratamento de bisulfito, mas o que ele nos demonstra é que, removendo as vesículas do soro fetal bovino ou adicionando vesículas provenientes do fluido folicular, a gente é capaz de mudar a dinâmica do genoma ou da cromatina dessas células do embrião, que é bem interessante. Então, com base nisso, a gente propôs um modelo, né, que seria, então, produzir embriões suplementando com vesículas originadas do fluido folicular durante a maturação ocitária, e depois, ao longo do desenvolvimento embrionário, suplementando com vesículas originárias de diferentes locais do trato reprodutivo, como da ampola, do istmo e da junção uterina. Tá? A gente está explorando esse modelo de diversas formas e tem alguns resultados para mostrar para vocês. Então, aqui tem um outro exemplo, né, de como a produção de embriões poderia se beneficiar das vesículas extracelares. A gente criou um modelo onde aqui a gente dissecava individualmente os folículos, cultivava os COCs individualmente e depois fazia uma ativação partenogenética e perguntava: aquele COC lá que veio do folículo X, ele não é nem capaz de maturar ou ele é capaz de gerar um embrião, né, através da ativação partenogenética. A ideia da ativação partenogenética é para remover o componente do macho da equação. Depois que a gente tinha esses grupos, a gente voltava no fluido folicular, isolava as vesículas e fez uma análise de lipídios e demonstrou que existem lipídios que são associados, então, lipídios presentes nas vesículas extracelulares, que estão no fluido folicular, de folículos onde o ócito dá origem a um blastocisto. Então, esses lipídios aqui são lipídios de sinalização, então são lipídios envolvidos no processo de sinalização celular. Então, indicando, né, que essas vesículas podem intermediar aí algum mecanismo de comunicação celular e esses folículos estariam mais ativos e provavelmente com um ócito de melhor competência. Num modelo semelhante, a gente, seguindo a mesma ideia desse modelo, a gente fez uma análise de transcritos nessas vesículas, demonstrou que não existe uma diferença muito clara, né, com exceção desse tipo de RNA, que é o RNA codificador de proteína, onde a gente tem, quando a gente verifica blastocistos e ósseos que conseguem clivar, mas que não viram blastocistos, a gente observa alguma diferença no número de transcritos anotados. E quando a gente plota, né, em contrastes, a gente observa que existem transcritos que estão presentes dentro das vesículas extracelulares e que são associados aí com um ócito de competência a gerar um blastocisto. No modelo, né, onde a gente exclui o papel do macho na fertilização e produção do embrião. Por fim, aqui, em termos de benefícios, né, para a produção in vitro de embriões, a gente gerou esse modelo com uma aluna de mestrado, onde a gente expunha os embriões a baixa ou alta tensão de oxigênio, então normóxia e alta tensão de oxigênio, 20%, 5%. E isso a gente já sabe que é capaz de alterar os padrões de metilação global do DNA. Só que a gente tinha alguns microRNAs que serviriam como alvos, né? Um exemplo é o microRNA 210, que ele é um marcador de hipóxia. Tá? Então, uma vez que as células estão em baixa tensão de oxigênio, ele tem a sua expressão aumentada.
E a gente verificou, então, que os embriões tinham maiores níveis de expressão desse microRNA quando expostos a uma baixa tensão de oxigênio. Então, respondendo ao nosso modelo. A gente foi verificar as vesículas extracelulares secretadas por esses embriões no meio de cultivo e verificou que a concentração dessas vesículas mudava entre o dia 13 e o dia 7, né? Então, sugerindo que a própria concentração de vesícula extracelular pode ser um indicativo da qualidade do embrião ou do desenvolvimento embrionário. Isso tem sido usado já na clínica de humanos para indicar a qualidade do embrião, onde no dia 7, embriões que secretam mais vesículas são embriões de pior qualidade do que embriões que secretam menos vesículas, tá? E o mais interessante é que quando a gente olhou o microRNA 210 dentro dessas vesículas, esse microRNA também estava mais expresso nas vesículas provenientes de embriões que estavam em baixa tensão de oxigênio. Então, mimetizando nas vesículas extracelulares o que estava ocorrendo no embrião. Então, caracterizando uma forma de biópsia líquida desses embriões, uma biópsia não invasiva desses embriões. Então, sugerindo aí uma forma de se avaliar o embrião de maneira não invasiva através da amostragem do fluido do meio de cultivo. Então, dessa forma, a gente mostrou aí que as vesículas são capazes de mudar, né, a expressão de genes e o padrão de metilação, hidroximetilação do DNA. Elas também possuem RNAs e lipídios associados com competência ocitária. E as vesículas presentes no meio de cultivo embrionário podem ser usadas como uma nova forma de diagnóstico da qualidade embrionária. E agora, como uma série de outros trabalhos menores, a gente demonstrou, então, em colaboração com o professor Flávio e o aluno Thiago Deben, a gente demonstrou, então, quando a gente faz clones, né, ou transferência nuclear em bovinos, a gente sabe que o sucesso dessa transferência ela é baixa, né? Eles normalmente se geram um embrião, mas o desenvolvimento dessa gestação muitas vezes é afetado por alterações epigenéticas. E a gente cria uma forma de avaliar o desenvolvimento dessa gestação de maneira não invasiva. Tá? E aqui a gente tem, né? Então, numa gestação já mais avançada, dia 30 da gestação, dia 35, na verdade, a gente consegue observar aí resquícios, né, de um embrião ou de uma placenta em gestações clones comparado com uma gestação controle. Então a gente pensou, ok, será que no dia 21 dessa gestação de uma fêmea que está carregando um embrião clone ou um embrião que vai vir a termo ou um embrião que não vai se desenvolver bem, será que já no dia 21 a gente consegue, amostrando o sangue dessa fêmea, demonstrar alguns marcadores que são indicativos da qualidade dessa gestação? A gente identificou um total de 27 microRNAs presentes no fluido, no soro dessas fêmeas, que eram capazes de discriminar entre gestações de clone que viriam a termo e gestações de clone que não viriam a termo, no dia 21 da gestação. Então, possibilitando várias intervenções, né, caso seja necessário, como eliminar aquela gestação, reiniciar um novo ciclo para aproveitar essa fêmea. Tá? Então, isso aqui nos demonstrou então, que já no dia 21 a gente consegue gerar um set de microRNAs que pode ser predizer a qualidade daquela gestação se ela tem chance de ir até termo. Em um outro modelo, a gente buscou compreender se existia diferença entre o conteúdo de vesículas extracelulares produzidos por um embrião produzido em vivo e um embrião produzido in vitro. A gente viu que embriões produzidos in vitro produzem mais vesículas extracelulares do que embriões produzidos em vivo. Isso remonta, né, àquele nosso modelo de baixa tensão de oxigênio e também conecta com os modelos em humanos. E determinou que existem 16 microRNAs que eram diferentemente expressos entre embriões produzidos nas vesículas no meio de cultivo de embriões produzidos em vivo e embriões produzidos in vitro. Então a gente produziu um embrião em vivo, trazia ele para o laboratório, cultivava ele por um momento muito curto, coletava aquele meio de cultivo e utilizava ele para as análises. Tá? O mais interessante o microRNA 494, ele é um regulador, né, do PTEN, então ele bloqueia o PTEN e deixa a via AKT ativa. Então a via AKT é uma via de bloqueio de apoptose,
resposta a um ambiente um pouco mais estressor. E o microRNA 1246 é um microRNA muito associado com estresse, heat stress. Então, esses dois microRNAs estavam mais elevados nas vesículas dos embriões produzidos in vitro, né? Nos sugerindo, então, que esses embriões estão passando por algum tipo de estresse celular e estão tentando se defender, tá? Então, a gente mostrou esses microRNAs presentes aí no meio de cultivo desses embriões. Aqui, agora, os novos projetos que estão sendo concluídos, né? Nesse projeto, a gente identificou diferenças em microRNAs presentes no fluido do oviduto e nas células ovidutais de fêmeas gestantes e fêmeas não gestantes. Então, a gente coletava, abatia essas fêmeas, coletava o oviduto e lavava a região do istmo para buscar o embrião, e depois pegava esse lavado e processava as vesículas extracelares e as células desse oviduto. A gente identificou uma série de microRNAs relacionados aí, regulando tanto a via da P3KKT, MAP, vias de endocitose, assim como vias do sistema imune. Então, nos dando um indicativo que já no dia 4 da gestação, esses embriões já estão se comunicando com a mãe e modulando, de alguma maneira, o sistema imune materno, ou as células do ambiente do oviduto. Tá? E, agora sim, por fim, né, a gente criou um modelo aqui onde a gente colocou vacas Nelore em um sistema de controle de alimentação eletrônico e levou essas fêmeas a aumentar o seu score corporal, o seu peso, em 1 quilo diário, enquanto que outras fêmeas a gente manteve numa dieta de manutenção para que elas não ganhassem peso e mantessem um score corporal ideal para a reprodução. E a gente esperava, então, que essas fêmeas, onde a gente aumentou o score corporal, elas apresentassem problemas reprodutivos. Só que a gente não queria problemas reprodutivos de encystar ou de problemas de ovulação. A gente queria saber, aquela fêmea que produzisse um embrião, mesmo estando acima do peso, esse embrião ou ambiente, ele é um ambiente que estressa esse embrião, e possivelmente isso está associado com uma menor taxa de fertilidade nesses animais de maior peso. Então, a gente mostrou aqui que a gente foi capaz de separar esses dois grupos ao longo de 100 dias de alimentação. E aqui a quantidade de gordura acumulada, né, ao longo de 100 dias de alimentação. E quando a gente foi ver a taxa de ovulação e a taxa de recuperação de embriões desses animais que ovularam, ela sempre foi menor no grupo de animais com elevada reserva energética corporal. Então, depois que a gente demonstrou esse modelo, a gente foi avaliar o ambiente do fluido folicular e verificou que não existem muitas diferenças nos microRNAs contidos nas vesículas do fluido folicular do folículo, então, sugerindo que não existe um problema com o folículo desses animais. A gente não observou diferenças na região do istmo do oviduto, então o local onde o embrião fica ativando seu genoma antes de ir para o útero, então mostrando que esse não é o local. Porém, quando a gente olhou a ampola desses animais, a gente observou 7 microRNAs diferentemente expressos, lembrando que essa região aqui é a região fundamental para a fertilização do óvulo, é aqui que ocorre a fertilização. Então, provavelmente, esse ambiente aqui, existem outras alterações que a gente está descrevendo, mas é este ambiente aqui que, nesse caso, nessas fêmeas, está alterado e leva a uma menor produção de embrião. Então, esses resultados finais nos demonstram aí que o oviduto, né, ele é modificado pela presença de um único embrião, então a gente tinha aquelas fêmeas gestantes de um único embrião, e que a quantidade de reserva energética corporal, né, a quantidade de gordura no corpo, ela é capaz de alterar os microRNAs no oviduto e nas células, tanto nas vesículas extracelares quanto no oviduto, induzindo, né, ou afetando aí a produção de embriões. What's next, né? A gente tem vários outros experimentos que estão em andamento, que eu já comento mais um pouquinho. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer, então, os nossos colaboradores aqui na Universidade de São Paulo, os alunos envolvidos, colaboradores de universidades do exterior que nos auxiliam, tá? E, claro, os nossos patrocinadores, CAPES, CNPq, FAPESP, CRV Lagoa e o consórcio GIFT. Eu queria aproveitar essa oportunidade
para fazer uma propaganda, né? Eu acabo de aprovar um projeto, ele iniciou fazem 8 dias, e é um projeto de 5 anos, onde a ideia é a gente criar uma nova geração da reprodução animal, né? Então, buscar aí novas estratégias para a produção in vitro de embriões, tá? Aqui está o link, caso vocês tenham interesse, mas aqui está o meu e-mail, podem me mandar e-mail se quiser. E eu estou procurando alunos de mestrado e de doutorado que queiram se envolver nessa área de produção in vitro de embriões, mas com foco, né, na área de vesículas extracelulares, comunicação entre células, entrega de RNA, biópsia líquida e por aí vai. Tá? Quem quiser mais detalhes, por favor, não deixe de entrar em contato. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu sei que eu passei do tempo, mas peço desculpa, mas que eu queria apresentar tudo que a gente tem feito aqui para o pessoal conhecer bem. Eu vou falar, Juliano, encantada com a sua palestra. Olha, agora eu entendo por que Sudano, por que Camila Zotto, os olhos brilham quando falam dessas coisas. Sem palavras, muitíssimo obrigado por compartilhar tanta imagem linda, tanto resultado lindo. É tão difícil a gente encontrar um colega que compartilha as coisas de verdade, não fica escondendo o ouro, né? Então, assim, primeiro, obrigada por não ter ficado no exterior. Obrigada por ter vindo para cá. Olha, aula fantástica, exatamente, Marcos, como é difícil, né? E uma coisa que eu marquei aqui, 2 coisas, aí já passo para o Sudano, já ia fazendo as perguntinhas. Primeiro, eu vou dar uma aula agora, à noite, até o Rony está aqui, que vou falar de epigenética de desenvolvimento, tudo bem que a minha área é sistema nervoso, mas eu gostei do Bartel, em 2004, escultores do corpo humano quando se fala de microRNAs, é isso mesmo, viva a epigenética. E a partir de agora, olha aqui, Sudano, presta atenção, depois essa parte eu corto. Se você me chamar de obesa, eu vou falar que eu tenho elevada reserva energética corporal. Obrigada, Juliano. Obrigada por me fazer uma pessoa feliz, tá? Mas parabéns e muito obrigada de verdade por compartilhar. Agora eu passo aí para você, Sudano, as perguntas. Obrigado, Elizabeth. Obrigada. Não, olha, eu sou suspeito para falar, na verdade, eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, né, essa baita de uma história bonita que o Juliano sempre conta para nós, e realmente uma história completa, né, bem profunda, né, que investiga de fato, né, o mecanismo ali, né, de como que as coisas acontecem, faz perguntas ali precisas, né, e depois uma série de investigações, né, contundentes para tentar ali responder aquelas hipóteses e perguntas geradas, né? Então, realmente, Juliano, só tenho que parabenizar, né? Eu acompanho a trajetória dele aí há um tempinho também. Acho que eu não lembro agora se foi uma SBTE ou se foi uma IETS ainda, que acho que você estava recém saindo do doutorado e vindo para o Brasil. Acho que foi a SBTE, não estou lembrando. Foi um workshop que estava, o Racing estava na audiência também, a gente estava lá, o Puglese estava junto ali também. Eu falei, puxa, cara, que trabalho 10, né? Desde lá para cá. Por isso que virou JP. Parabéns, Juliano. Exato, né? E coisa agora mais difícil desse mundo, parabéns. Exato. E agora aí com esse novo desafio aí no foco, né? Sobre as costas para tocar também, né? Que não vai ser nada simples. Eu tenho certeza que vão vir aí muito mais coisa boa pelo caminho, né? Então, acho que a gente só tem que agradecer aí essa baita de uma palestra, né? Eu vou passar agora para as perguntas, Juliano, se permite. Ó, a gente já tem uma aqui. Pessoal, acho que a gente já pode começar a aceitar a inscrição aí para quem tiver questionamentos, tá? A Giovana, ó, ela não consegue abrir o microfone, mas ela deixou aqui no chat, ó. Eu não conheço muito sobre o estudo das vesículas, então queria saber se para curar as vesículas é preciso saber previamente as vesículas que você quer estudar, o que possui dentro dela. Porque supondo que se queria estudar uma patologia de um determinado tipo celular e ver se a célula produz algum tipo de vesícula, como seria esse estudo de seleção curar a vesícula?
Giovana, obrigado pela pergunta, obrigado, Sudano e Elizabeth, pelas palavras aí, fico bem feliz, né? E, na verdade, eu sou bem, assim, naive, né? Eu sempre vou seguindo o que eu acho que eu gosto de fazer, né? Eu tento não procurar as tendências ou as modas e tem dado certo, assim. Eu tenho me preocupado muito com a pergunta biológica e não com o ao redor, né? Então, a minha única coisa que eu falo para os meus alunos é escutar o coração deles, né? Porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo, querendo pegar a onda e às vezes a onda ela é mais rápida do que a gente, né? Então, assim, eu sempre me preocupei muito com a pergunta biológica, né? Então, mas podia ter dado tudo errado, né? Deu tudo certo, ainda bem, né? Mas, Giovana, voltando à tua pergunta, tem várias formas de estudar, né? A maioria dos modelos que eu mostrei aqui para vocês é corando a membrana dessas vesículas com um corante lipofílico de membrana. É um corante que intercala, né, na bicamada lipídica e eu marco as vesículas de maneira heterogênea, né, sem uma população específica. Ao passo que eu te falo isso, no laboratório a gente tem um plasmídio onde a gente marca somente as vesículas geradas por via endossomal. Então, é uma proteína ancorada na membrana, num domínio de lipídios que é enriquecido nessas vesículas geradas via endossomo. Então, é uma forma de eu marcar as vesículas. A gente tem esse modelo no laboratório e trabalha com ele em alguns experimentos. Mas, como é um plasmídio, eu tenho que transformar as células, normalmente não vai muito bem com experimentos de cultivo primário, né? Ou células de cultivo primário. A outra forma de marcar, a gente pode marcar o conteúdo dessas vesículas, né? Então, recentemente eu estive numa banca e a gente estava explorando, e eu estava tentando ajudar essa aluna, da professora Gisele, inclusive, que elas queriam ver o RNA que as vesículas poderiam transportar para dentro do ósseo, mas elas coraram o complexo ostar inteiro com um marcador de RNA. A gente pode corar o RNA dessas vesículas e depois adicionar nas células de interesse, para ver o RNA que estaria fora da célula e que entrou para a célula, tá? De maneira heterogênea, sem ser algum RNA específico, tá? São formas. Eu te confesso que agora esse projeto, né, o Jovem Pesquisador Fase 2, esse que vai começar agora, ele é um projeto onde tu tem que dar um passo adiante, né? Nesse passo adiante, no projeto, eu tenho 3 frentes de trabalho. Então, uma frente de trabalho é colocar moléculas de RNA marcadas, então moléculas de RNA que eu escolho, marcadas com fluoróforo dentro das vesículas e rastrear isso dentro das células. E usar bloqueadores de endocitose dessas vesículas, para mostrar qual é o mecanismo de entrar nessas vesículas. Isso é super desafiador num modelo como o COC. Mas o projeto é um projeto de 5 anos, ele nos permite testar coisas mais desafiadoras, né? Em um outro modelo, eu tenho o uso de microfluídica para desenvolver sistemas de biópsia líquida em tempo real, né? Então, num primeiro momento, eu vou só avaliar vesículas, mas, por exemplo, com esse plasmídio que a gente tem marcado, eu posso gerar embriões que secretam vesículas marcadas com esse plasmídio e aí eu consigo quantificar o que realmente vem do embrião e o que vem da via endossomal. E assim, são algumas ideias que podem se desenvolver, né, dentro dessa questão de marcação. E uma última estratégia que tem dentro desse projeto também é a geração de vesículas híbridas, né, porque a gente sabe que o uso de componentes que vêm de soro fetal ou de biofluidos, a questão de risco sanitário é muito grande, né, e as vesículas híbridas seriam uma forma de eu não usar por completo uma vesícula de origem animal, mas tirar proveito da parte de proteínas de membrana dessas vesículas e fusionar isso com lipossomos. Aí, nesse momento de fusão com lipossomos, para fazer uma vesícula híbrida, eu posso adicionar lipídios marcados. E daí, esses lipídios marcados, eu consigo rastrear eles. Então, são algumas formas, né, que, se tudo der certo, eu pretendo explorar nos próximos 5 anos, para realmente rastrear o caminho que essas vesículas fazem dentro do complexo subcúmulo ostário. Porque isso é o mais difícil de fazer hoje em dia e é o mais desafiador. Muito bacana, né? Muito bonito. Eu acho que essa que é o grande charme de toda a conversa, né? Fazer coisa que realmente
instiga, né, e traz aí contribuição, né, de uma maneira geral, né, como um todo, tanto para a área da reprodução animal como um todo da ciência, né, que é muito bonito demais, viu? Ô Marcos, vamos lá. Professor, eu vou ver se a minha internet aqui no lab hoje vai funcionar, porque ela não estava muito legal. Mas, primeiramente, eu queria agradecer ao professor Juliano pela aula fantástica com a professora Beth. Ainda bem que veio para o Brasil, viu? Eu vou com aquele gostinho de quero mais e quero mais mesmo, porque realmente eu adorei, foi uma aula muito fantástica. Gostei quando o senhor falou da questão de que usou a espectrometria de massas e conseguiu identificar um número de 29 proteínas que ainda não haviam sido identificadas nas vesículas. E a minha pergunta ela é mais voltada para a vesícula, né? Porque o senhor falou que, a depender do tipo de experimento que se está executando, a composição da vesícula com a composição da célula é igual, mas como que o conteúdo, né, dessas vesículas, qual a importância desse conteúdo para os experimentos, na verdade? Essa é a minha dúvida. O senhor disse que em alguns experimentos isso influencia, mas aí ficou esse gostinho de quero mais. Em que tipo de experimento esse conteúdo, tendo essa semelhança ou não, uma pequena variação, como que isso pode influenciar em algum experimento? Que tipo de experimento? É basicamente essa a minha dúvida. Eu vou citar dois exemplos aqui, né? Um primeiro é uma publicação do grupo do Peter Hansen, junto com a Fabiola Paula Lopes, aí da Unifesp. E usando vacas de leite que passaram por heat stress, as vesículas provenientes do fluido folicular dessas vacas, ela exerce um efeito protetivo de COCs quando tu induz o heat stress in vitro. Então, o conteúdo então uma célula que está passando por um estresse, por alguma razão, ela libera vesículas que têm um papel protetivo. Aí, eu fui da banca dessa aluna, foi 2015, o Mário Binelli até, a gente foi daqui de Pirassununga e voltou junto, né? A gente estava muito surpreso, assim, porque ela não avaliou o conteúdo das vesículas, né? Mas tinha esse papel. Aí, alguns anos, eu acho que que agora a pandemia atrapalha a cabeça da gente, né? Mas eu acho que faz 3 anos agora, por causa da pandemia. Mas um grupo da Alemanha mostrou que células da granulosa expostas a estresse oxidativo produzem vesículas que, quando tu coleta elas e adiciona em células pré-estresse oxidativo, elas têm um efeito protetor nas células que tu vai induzir um estresse oxidativo. Ou seja, mais uma vez, né, conteúdos dessas vesículas teriam um efeito protetor. Tá? Então, é nesse sentido, né, Marcos, que o conteúdo dessas vesículas pode ser interessante para se estudar. Né? Isso abre uma série de possibilidades. Né? Dentro da área de reprodução tem uma questão, o Matheus está aí, pode, né, me afirmar junto comigo, mas existe um grande interesse na área de melhoramento genético em tu reproduzir os animais cada vez mais cedo. Né? Tu pegar, por exemplo, uma bezerrinha de 3 meses, 4 meses, aspirar o ovário dela e produzir um embrião. Tu ganha quase 2 anos em melhoramento genético. Tá? Só que a taxa de conversão de um óvulo para embrião ali é baixíssima, menos de 11%. Aí, se a gente pega uma vaca multípara, a taxa de conversão ela beira 45%, 40%, 50%. Depende. Agora, se eu pensar que o ambiente folicular dessa vaca multípara, ele poderia ser benéfico para esse óvulo de um animal pré-puberdade, pode ser que aí eu tenha um experimento interessante, entendeu? Esse é um experimento que eu tinha muita vontade de fazer e não fiz ainda, tá? Porque nunca surge a oportunidade ou as amostras. Mas isso é um modelo onde eu poderia explorar o conteúdo dessas vesículas de forma a tratar ou resolver um possível problema, né? Só que, claro, a gente fala disso muito em ciência, porque se a gente vai para a parte de aplicação, tem os riscos biológicos que tem que entrar na mesa, né? Eu falei esses dias isso numa defesa e tinha um professor lá que ficou muito irritado com isso. Mas na Espanha tem um laboratório que foi criado chamado Embryo Cloud, que eles vendem vesículas originadas de diferentes fluidos corporais de animais
com o intuito de adicionar isso na produção in vitro de embriões. E eles garantem, né, o sucesso ou a melhoria na produção. Daí eles obtêm as vesículas de animais criados no laboratório, com segurança biológica e tudo mais. Mas assim, quando tu pensa em termos de sociedade e padronização, isso não é aceitável, tá? Mas é nesse sentido que eu falo que eu acho que vale a pena explorar. Outro exemplo, produção de embrião em bovino de leite, horrível, muito ruim. Né, em bovino de corte, muito melhor, né? A gente pega uma vaca bós índicos, né? Melhor ainda. Então, por quê? O que me impediria de eu pegar as vesículas de um fluido folicular de um bós índicos e jogar, né, numa maturação ossária de um bós taurus, né? Até agora ninguém demonstrou a transferência de RNA. Eu estou tentando demonstrar, mas a princípio, né, os benefícios não estariam associados com a transferência de RNA, apesar de eu achar que é isso que ocorre. Mas teria essa possibilidade, né? Então, de tu pegar a vesícula de um ambiente, transportar com outro com a função de beneficiar. Não sei se eu te respondi tudo, Marcos. O professor respondeu além do que eu imaginava. Mas, mais uma vez, obrigado pela aula fantástica. E reforçar a Beth ao professor Sudani, que é esse tipo de professor realmente que a gente quer aqui nas nossas palestras, porque abre aqui a nossa mente. E eu queria fazer um comentário, porque é uma coisa que, pelo menos o meu orientador, o professor Célio, ele sempre gosta de instigar na gente, que é essa questão das perguntas. Então, no meu projeto de pesquisa, ali no artigo que a gente está escrevendo, Marcos, pergunta isso e vê se você consegue responder isso, os seus resultados, se o seu método está conseguindo responder isso, como que você está conseguindo chegar a isso, qual a estratégia que você está utilizando, sua conclusão, ela está satisfatória com essa pergunta, como que você está ambientando o seu experimento baseado nessa pergunta. E durante a apresentação do senhor, eu via as perguntas e eu, poxa, que legal, porque eu acho que dentro da academia, a pergunta realmente, ela move um espaço, e aí surgem outras muitas perguntas. Então, só da pergunta que eu fiz, a resposta que o senhor me deu aqui, já surgiram outras e outras perguntas, só que eu não vou fazer, porque senão seria aqui uma tarde inteira só para mim. Quero deixar espaço também para meus colegas, mas qualquer coisa eu escrevo para o senhor, e mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado, Marcos. Marcos. Bom demais. Ó, aqui no chat, o Ronei deixou um questionamento, ó. Ele está questionando, Juliano, da relação da via, né, PIA3 ACAT, né, e a viabilidade do embrião. Uhum. E ele comenta, né, que está relacionado com alguns tumores, né, a natureza da via proliferativa, e como que funcionaria isso em animais? Essa via não teria relação tumoral? É isso? Ou após o desenvolvimento embrionário, essa via receberia uma regulação negativa? Uhum. Ô, Ronei, eu vi que tu tem uma outra pergunta, depois eu não sei se é relacionada também. Eu acho que não. Ah, sim. Não. Tá. Mas a PI3K-KT, assim, quando eu voltei do meu doutorado, eu tentei vender a ideia, e ainda tento, né? Desculpa pela forma como eu apresento as coisas, mas quando a gente está escrevendo um projeto, um grant, na verdade a gente está tentando buscar com que outras pessoas embarquem na tua ideia, né? Comprem a tua ideia, comprem o que tu acredita. Por isso que eu falo assim, eu tentei vender, né? Mas, assim, uma das coisas que me chamava muita atenção era a semelhança com o crescimento de um folículo e um tumor. Tá? Porque se a gente pensar num folículo ovariano, ele é um folículo primário, né? Secundário, então, alguns tipos celulares ali ao redor do ósito, e em 20 dias... Tá? Botar um folículo que já tem um antro, em 20 dias, não, em 5 dias, 8 dias, eu tenho altíssima proliferação celular, altíssima diferenciação celular, e depois uma explosão com inflamação, reconstituição de tecido. Então, são inúmeros processos que ocorrem num intervalo muito curto. Eu tentava e tento até hoje conectar isso com o desenvolvimento de um tumor agressivo, né? Onde esse tumor agressivo, um dos papéis que ele faz é mudar a angiogênese ao redor dele, para ele ter mais suprimento sanguíneo, suprimento de nutrientes. Ele envia mensagens ao redor para imunomodular as células ao redor dele. Então, são coisas muito semelhantes com o que ocorre com um folículo ovariano. Então, eu tentava vender a ideia seguinte:
Se eu tenho um folículo que tem sucesso em produzir um ósseo de qualidade, isso é como se eu tivesse um tumor que tem sucesso em ocupar um ambiente. Então, eu dizia assim, quem sabe se eu aprender como bloquear essas vias de comunicação, como impedir esses processos, quem sabe eu tenho uma conexão para bloquear alguma coisa relacionada com o tumor. Eu te confesso que essa era a minha ideia, lá em 2015, quando eu comecei, 2013, quando eu voltei para o Brasil. Eu me desvencilhei um pouco dessa ideia, eu não tenho conseguido aproximar esses dois mundos, por oportunidades que aparecem e tudo mais. Mas, voltando à via PI3KKT, ela é uma via envolvida em uma série de coisas. Né? Se a gente pegar diabetes, tem PI3KKT lá no meio da diabetes, entendeu? Então, proliferação celular e bloqueio de apoptose, que é mais, um tumor tem que fazer isso, né? Então, ela é uma via muito semelhante, tá? A outra pergunta que vocês demonstram não poderia ser um indicativo, os estudos que vocês vão trabalhar, ser um indicativo de como trabalhar na reprodução assistida humana, já que a comunicação, por exemplo, muitas vezes não é levada em conta. Com certeza, né? Então, eu converso, nas minhas bancas aqui, algumas vezes vêm pessoas da área de reprodução humana para as bancas, e a ideia é isso, é realmente tentar levar para eles, uma estratégia, de compreender esses mecanismos. Só que a gente tem que ter em mente que existem algumas diferenças. Em humano, normalmente não se faz a maturação in vitro, se coleta um folículo pré-ovulatório, são raros os casos que fazem a maturação in vitro. Em humano, o embrião ele fica muito pouco tempo em cultivo, Se tu pegar as clínicas que têm mais sucesso, eles querem tirar esse embrião do cultivo in vitro o mais rápido possível. Então, eles fazem a transferência num embrião em estágio mais inicial, com 4 dias de cultivo ou menos, ou 4 ou 5 dias de cultivo. Então, existem outros fatores aí que, quem sabe, a gente não conseguiria correlacionar. Por exemplo, eu não conseguiria mostrar um oviduto de uma mulher. Que mulher que eu conseguiria obter um fluido de oviduto, Mas, por exemplo, se eu tiver uma vesícula completamente sintética, formada de colesterol, diacilglicerol, fosfolipídio, e eu colocar ali dentro uma molécula sintética de microRNA que tem um papel para bloquear uma apoptose, por exemplo. Será que isso seria benéfico? Quem sabe poderia ser. Ou se eu, por exemplo, pegar um meio de cultivo de um embrião e conseguir dizer se, naquele meio de cultivo, conseguir dizer se aquele embrião ele é aneuploide ou se ele possui algum tipo de ploidia, Então, assim, existe essa interface, existe essa possibilidade. Confesso que eu não tenho explorado muito por falta de oportunidade, mas que existe essa oportunidade, existe. Demais. Mais alguma coisa, pessoal? Questionamentos, dúvidas? O Júlio acabou de levantar a mão. Por favor, Júlio. Aí. Você consegue me ouvir? Estamos Sim. ouvindo. Boa tarde. A minha primeira dúvida é respeito às novas proteínas, que o senhor falou. O senhor falou de uma proteína inibina, se eu não me engano. Uhum. Eu não entendi muito bem a função, a importância que ela tem. A outra é quando o senhor falou sobre as vesículas extracelulares e a qualidade do embrião, aquela relação que eu também não consegui entender muito bem. Obrigado. Tá. A inibina, Júlio, em equino, ela é clássica, que é o seguinte: após a ovulação, existe a ruptura do folículo, e o fluido folicular, ele cai dentro da cavidade torácica, e ele é reabsorvido. Bom, o que é o clássico, essa proteína inibina, ela faz parte da via de TGF-beta e faz uma regulação local dos processos de proliferação celular no ambiente folicular, mas ela também tem um papel lá no hipotálamo, regulando as gonadotrofinas e a produção e secreção das gonadotrofinas. Só que ninguém entendia como que essa inibina sai, porque ela é produzida dentro do folículo ovariano e vai parar lá no hipotálamo.
Então, por isso que encontrar essa proteína como parte das vesículas extracelulares possibilitou, então, a sugestão de que existe um mecanismo de carreamento dessas proteínas via circulação. Então, elas poderiam, né, as vesículas contendo essas proteínas, a inibina, cair na circulação, transitar por todo o organismo e facilitar essa comunicação. Impossível de testar isso, né? Eu testei outras perguntas, mas essa pergunta é uma pergunta praticamente impossível de testar. E a outra, eu tenho um artigo de 2014 que eu demonstro eu pego vesículas que possuem um alto nível de uma proteína de membrana e trato células da granulose que não têm essa proteína de membrana e demonstro o aumento dessa proteína de membrana após a suplementação. Tá? É um artigo na Biology Endocrinology, Reproductive Biology Endocrinology. Então, sugerindo, então, que a proteína de uma membrana vai para outra. Tá? E a questão das vesículas que tu falou no meio de cultivo, o que as pessoas têm demonstrado é que o embrião secreta vesículas extracelulares. Tá? E ele secreta, e provavelmente no ambiente in vivo isso serve para comunicação com a mãe, mas no ambiente in vitro, essas vesículas que no passado, né, ou as pessoas podem fazer parte das embriotropinas, né, ou moléculas secretadas por esses embriões no ambiente in vitro que facilitam o desenvolvimento embrionário. Quando se começou a mostrar essas vesículas, se percebeu que um embrião de pior qualidade secreta uma maior concentração de vesículas do que um embrião de melhor qualidade. Então, isso se torna muito interessante, porque para eu quantificar a quantidade de vesículas no laboratório me custa menos de R$40, menos de R$50. Então, basicamente, eu poderia pegar esse meio de cultivo, isolar as vesículas e só saber, tá nesse nível aqui o embrião é bom, nesse nível aqui o embrião é ruim, entendeu? E na área humana tem um grupo do Chile que tem demonstrado isso, né? Eles têm usado isso como uma forma porque em humano é muito comum fazer o cultivo individual. Então, eles têm usado isso para demonstrar a qualidade dos embriões. Tá? Em bovinos não é comum fazer o cultivo individual. Em equinos, eles fazem well of the well, então são cultivos individuais, mas com comunicação de meio, então não faz sentido. Mas na área humana é sempre o embrião de maneira individual. Então seria uma forma no próprio fluido, no próprio meio de cultivo, tentar dizer algo sobre a qualidade desses embriões. Perfeito. Muito bacana. Encerramos, Matheus? Podemos encerrar. Eu tenho perguntas também, mas depois em conversa com a Juliana eu faço aí. Chega, só do Juliano vai falar 1h30 aqui, que isso? Judiamos aí do Juliano nessa tarde aqui. Tranquilo. Mas, viu, Juliana, a gente só tem que agradecer, viu, cara? Ter aqui essa palestra, seu altíssimo nível, né? Os alunos gostando demais, né? Eu e a Beth não precisa nem falar, né? Então, a gente só tem que agradecer, viu, Juliana? Muito boa mesmo, e a gente deseja sucesso sempre, né? Ainda mais nessa nova etapa aí do JP2, né? Que vai ter bastantes desafios pela frente, né? E eu tenho certeza aí que cada vez mais próximo dos experimentos tradicionais, translacionais, né? Que está guiando para isso, né? E eu acho que você tem total capacidade e background para tocar isso para frente, né? E eu acho que contribuir ainda mais com a área, né? Muito obrigado, então, Beth e Matheus, aí, pela oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo. Mais feliz com as questões dos alunos, né? Meu professor de doutorado, a gente ia para o seminário toda segunda-feira durante 4 anos. Ele dizia assim, tem que se esforçar para fazer uma pergunta por semana. Então, é um exercício essa questão de perguntar, e eu fico feliz por conta das perguntas, aí, mostrando que vocês realmente estão críticos e querendo saber mais. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Lembrar, né, que eu estou nessa fase aí de recrutar novos alunos, então, se souberem de colegas de vocês ou pessoas que estejam interessadas em se envolver nessa área, tem de tudo, né? Tem para quem quer ficar só na parte de reprodução, como quem quer ficar mais focado na parte de biologia celular, biologia molecular, então, independente da área. Tá? Então, por favor, não deixem de entrar em contato. E, por último, se alguém precisar de ajuda, né, quero explorar essas vesículas no meu modelo, no meu sistema, por favor, né, entre em contato. A ideia aqui é sempre ensinar, então as pessoas vêm para o laboratório,
a gente ensina e depois dá um adeus e diz, ó, vá fazer seus experimentos, mas a ideia a gente tem aqui é sempre de multiplicar o conhecimento. Então, o laboratório está de portas abertas e podem vir se quiser. Muito obrigado.